Começando mais um programa aqui na tela da Band, mais geek com vocês e Dragon Ball Super, Haterman. Sempre. Sempre, né? Sempre. Mas hoje o assunto é diferente, a gente vai falar de um outro anime que a gente gosta muito. A gente gosta muito de Dragon Ball, mas a gente vai falar hoje de One Piece, mais precisamente dos filmes de One Piece, Haterman. Eu sou suspeito porque eu gosto mais de One Piece que Dragon Ball, mas... assistam Dragon Ball e vamos falar de One Piece. One Piece, a gente na vai falar, sequência. a gente vai falar de dois filmes aqui. No primeiro bloco a gente vai falar do Strong World, né, que foi, acho que, o primeiro filme canônico, o primeiro filme que o Oda realmente botou a mão na massa e falou assim, agora isso aqui eu que vou escrever. E é perfeito pra quem quer começar com One Piece aí, não tinha nenhuma experiência, não teve nenhuma experiência com One Piece, porque é um filme que ainda se passa ali antes do famoso time skip, que ainda tem o Luffy com os poderes mais basiquinhos, assim, e mostra os personagens de uma maneira um pouco mais humana, menos monstruosos com os poderes que eles estão agora. Como o pessoal aí de casa deve saber, eu espero que o pessoal de casa saiba, One Piece agora chegou dublado na Netflix, né, nas plataformas de streaming, e os filmes estão chegando todos dublados com o mesmo elenco da série, que a série está sendo dublada. Tá muito bacana, eles estão fazendo um trabalho sensacional nos filmes, né? E eu espero que vocês saibam disso daí, viu? Agora, Cleiton, uma dúvida. Você prefere um filme com um pouco mais de história ou você prefere um filme com mais show-off, mais poderes, mais personagens, mais porradaria? E aí? Assim, é claro que o ideal seria ter um equilíbrio entre os dois, né? Assim, mas não vou ficar em cima do muro. Sabe, como bom jogador de RPG, eu gosto de uma boa história, de uma história bem contada. Assim, a lutinha pode ficar em segundo plano, de verdade, pra mim. Se tiver uma história muito bem contada, personagens muito bem desenvolvidos ali, com motivações bacanas, principalmente um ótimo vilão. Pra mim, eu acho que o vilão faz toda a diferença ali. Eu acho que quanto mais destaque tiver seu herói, mais destaque tem que ter o vilão pra gente lembrar dele, não ser um vilão esquecível. Ali, ele precisa ter, né, aquela garra, como é que eu vou dizer? A gente precisa ter aquela história de fundo pra gente poder se importar com ele, né? Eu quero mais que o vilão tome porrada. Eu não quero me importar com o vilão, não. Na boa. Na boa. Vilão bom é vilão que toma porrada. Não, pode tomar porrada, mas assim, se você não se importar com ele, vai ser só mais um que vai sumir ali e whatever, né? Mas ó, vocês vão ficar sabendo das opiniões no programa. Daqui a pouco a gente volta com mais geek pra vocês. Fiquem agora com Dragon Ball Super. Fala, gente linda! E aí, eu quero saber como é que tá a ansiedade pra estreia de Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas aqui do Brasil. Pois é, o filme foi lançado no fim do ano passado no Japão e chega agora em abril nos cinemas brasileiros com uma história inédita em que mostra mais desse universo desses feiticeiros lutando contra as maldições no meio da escuridão. E o que seria desse filme se não fosse um vilão que botasse medo na galera? Pois bem, Suguru Geto é o nome desse vilão e se você acompanha a série sabe exatamente de quem que eu tô falando. Mas se você não acompanha não tem problema nenhum, porque o filme justamente vai mostrar a primeira aparição desse vilão na história. Então já sabe, né? Dia 28 de abril, Jujutsu Kaisen Zero estreia com exclusividade nos cinemas aqui do Brasil. Então não perde tempo, corre lá pra garantir o seu ingresso. Começando o Mais Geek, eu não sei se você aí de casa tá sabendo ou não, mas tá chegando um montão de filmes de One Piece de maneira oficial e dublada no Brasil. Tá certo que tá demorou só uns 10 anos pro Strong World, que é o mais antigo, chegar, né? Pouquinho, mas eu não vou reclamar, a gente não vai reclamar aqui no estúdio, o importante é que está chegando em português. Strong World aí, que é um desses filmes que se passa antes da fase que tá todo mundo gostando aí de assistir, antes do tal do time skip, quando os personagens avançam alguns anos no futuro, a gente tem ele dublado agora pra nossa alegria, porque faz muito tempo que eu vi esse filme, eu não lembro de praticamente nada. Haterman, o que você tem pra falar de Strong World pra gente? Eu já começo discordando dessa opinião do GAI, que era da fase que todo mundo gostava, mais, menos, porque o One Piece você tem que gostar desde o começo. Não tem jeito. Pode tentar. É bom desde o começo, né? Eu tô achando maravilhoso. Assim como aquele lugar onde as pessoas podem entrar pra ver um montão de notícias de anime, de tokusatsu, de cinema, série, geekhere.com.br, nosso site, com várias matérias boadonas, e que também tá sempre falando de One Piece, né? Aí, ó. E você pode estar achando que a nossa montagem, a nossa estrutura do Mais Geek um pouquinho estranha hoje é porque a Tá está falando com a gente remotamente. Não está ainda, mas vai falar agora. Tá, você tá ouvindo a gente? Olha lá, ó. Remota no telão. Poxa, e aí?
Tá de férias em Bogotá. E aí? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. O que você tem pra falar pra gente de One Piece? Strong World, do filme antigo, novo. Então, eu fiquei feliz de que, assim, apesar de eu não ser uma pessoa que acompanha a série do One Piece, né, os 1000 e não sei quantos episódios já que estão aí, como eu tenho básico de contato com vocês que amam e também assisti alguns dos filmes, então esse filme foi bem palatável pra mim. Eu não sei o quão canônico eu sei que ele é, mas eu não sei o quanto ele interfere na narrativa da série ali do anime. Mas eu gosto dessa desviada aí, dessa aventura, principalmente porque fala muito da Nami, né? Da importância dela, porque ela é a causa de uma grande coisa aí, né? E a Nami, pra mim, era uma personagem que sempre passava meio desapercebida, porque é claro que você tem o Sanji, você tem o Zoro, você vai se importar muito com ele, sei lá, pra mim, né? Acho que a Thaís tá escondendo o jogo, porque a gente fez um intensivão com ela de One Piece, ela assistiu os 3 especiais lá, resumido. Ela assistiu tudo, ela já tava por dentro de tudo já. Ó. Pelo menos 270 e alguns episódios. Quase 300 episódios ela assistiu. Ela já tava lá. Será? Tem um negócio que vale muito a pena falar desse filme do One Piece, é que ele foi um dos primeiros aí que o Japão passou a utilizar uma mecânica de divulgação que é a do tal do o autor fez parte da produção, sabe? O autor estava envolvido no character design, o autor estava envolvido na história, e aí Strong World entra com essa ponta. O Oda realmente fez o character design de um monte de coisa, inclusive dos monstros que aparecem no filme. Sim. Que são um monte... Pra mim, a parte mais legal dos filmes são os monstros que aparecem aí. Ele cria sempre... Mas ele sempre pesca elementos da história de uma maneira geral, né? Tá sempre envolvido ou com a tripulação do Gold Roger, ou com algum outro membro de alguma outra tripulação que tem alguma rusga com algum personagem, ou tem algum objetivo maior, né? E aí, a partir daí, ele começa introduzindo a história e envolvendo os vários personagens nisso daí, né? Ele tem como brincar muito, porque tem muita coisa que ele não explicou ainda, né? Sim. Principalmente do passado ali, do século perdido, do próprio, como o Anderson falou, da parte do Gold Roger, da tripulação dele. Da tripulação que o Gold Roger... que o Gold Roger fez parte junto com a Big Mom e o Kaido, sabe? Que são os Piratas Rocks que, cara, não tem nada. Então ele consegue brincar muito com isso. E tem um negócio que o One Piece veio fazendo, antes do Strong World, eu acho que foi o que deu carta pro Strong World ser desse jeito, é que os fillers do One Piece não são só fillers, eles acabam sendo canonizados ali de alguma forma. Complementos. Né? O que o Oda não consegue mostrar no mangá, os caras esticam no anime e mostram no anime. Com o treinamento dos caras pós-time skip, que a gente sempre fala. É uma sacadinha aí, né? Não sei se agrada a todo mundo, mas realmente... porque ele não inventa nada, não é tipo o Naruto que ele vai pra Vila do Chá e depois volta do mesmo jeito que ele tava antes de ir, sabe? Sim. O problema do filler solto é exatamente esse. Você perde o drama do que estava acontecendo, né? Exato. E muita coisa de One Piece são anotações que o próprio Oda mesmo faz e ele não conseguiu colocar ali na animação, no mangá, e aí ele entrega pra equipe de animação e aí os caras pegam e começam a usar também. Mas me fala um negócio, esse aí foi o primeiro filme de One Piece que você assistiu? Se você não considerar os anteriores, né? Os especiais. Os especiais. Os que adaptam. Sim, acho que foi o primeiro. Inclusive, até vocês estão falando com relação, né, às ações que às vezes ele faz, que aí tem esse trabalho de inserir na narrativa depois. Esse vilão, o Chique, o Leão Dourado, ele já tá, assim, dentro da narrativa da própria série, do anime? Ele já era sabido dele? Ou não, é a primeira vez que ele aparece mesmo? Porque, assim, ele tem uma relevância dentro do filme que... Eu não sei, me parece um negócio difícil de passar desapercebido dentro da série se não tivesse inserido ali. A primeira vez que ele aparece nesses 4... É falado dele, no One Piece nos 4 episódios especiais antes do filme. Aí depois teve o filme. E aí eu acho que só vão falar dele de novo e, na verdade, muito brevemente aparece uma imagem, um negócio no final de Dressrosa, que é uma saga lá pra frente, depois do time skip, onde aparece agora, tudo vai mudar. Aí aparece um monte de vilão, um monte de personagem do One Piece e ele tá lá nessa imagem também, entendeu? De forma canônica, então ele tá lá também, sabe? Tem um negócio que os filmes de One Piece têm, são vilões grandiosos de importância pra alguma coisa na história. Normalmente eles não tendem a aparecer tão rápido depois na série, a menos que seja nesse formato que o Clayton falou, né, de introdução do vilão e do filme dentro da história como episódios especiais. Mas eu imagino que um dia vão, porque já a gente vai falar de um outro filme que tem um vilão que supostamente
supostamente é muito importante pra Exato. história. Né? O Oda no mangá, geralmente, ele tem um jeito muito especial de tratar esses personagens, que é fazendo mini historinhas no começo dos capítulos. Ah, é verdade. Otávio, eu lembro que você comentou um negócio que eu acho que no Strong World foi a primeira vez que o Oda fez e eles fizeram, acho que muito também pra vender pop, vender boneco, essas coisas, foi mudar completamente o figurino dos personagens. Verdade. Desde o começo até o final. Eles usam umas 2, 3 roupas. Você gostou pra caramba, né? E a gente tá com aquela coisa meio armário da Mônica, da Turma da Mônica, que só tem uma roupa, e isso daí tem vários animes, né? E eu acho que o One Piece é um dos poucos que eu vejo que não só o vestuário do personagem se modifica no decorrer da série, mas também o cabelo. Então eu lembro que a primeira vez que eu vi a Robin, até o pessoal falou assim, porque você tem o mesmo corte de cabelo dela, porque é uma franjinha aqui, o cabelo comprido. E aí você vai ver, agora ela não, já tá com o cabelão sem franja, a Nami mesmo, o cabelo curtinho, depois o cabelo gigante. Então eu gosto desse tipo de coisa, pra ver que os personagens, eles são inconstantes. Porque, além de tudo, eles são piratas, né? Eles não são regradinhos pra ser sempre igualzinho, fazer sempre as mesmas coisas. Exato. Então essa parte eu gosto bastante. A linha de Portraits of Pirates de Strong World é maravilhosa. É muito. Acho que foi a primeira vez que eles soltaram as roupas especiais. Bonita. Foi, E cara, sensacional. Foi mó frisson, né? Eu queria aquele lindo. pôster. É lindo. Não, os figures são maravilhosos, cara. Então é um negócio só pra mim que esse filme não encaixa, eles entrando, tipo, muito legal naquele visual com aquelas armas, mas aí começaram a usar umas armas aleatórias, como se os poderes deles já não fossem suficientes. Começa a dar tiro. Vender boneco. Até a música Matrix rola lá. Exato. Pra mim é show off, cara. É show off Exatamente. total. Tudo de mano. preto, com as roupas. E eles não deixam nem entender de onde que eles tiraram aquelas roupas. Que os caras estavam num Vamos lugar. se preparar. Pra quê, mano? Vocês batem Mas todo mundo sem nada. mas é a mano. parte Ryu da parada, né? Os caras todos entrando ali. Não, porque eles só perdem nesse filme, pelo amor de Deus. Eles apanham bravos pra demais. caramba. Mas em filme sempre é assim, né? Os heróis perdem. Funciona. Mas é um filme bom. Eu, mas é leve, eu né? me senti nostálgico assistindo, porque fazia tempo que eu não via nada mais levinho de One Piece. Assim. Então, eu gostei porque, assim, justamente pelo fato de eu não ser aquela fã assídua no anime do One Piece, eu consegui assistir sem me perder, sem problema. Porque é realmente uma aventura à parte que eles explicam muito bem. Eles introduzem muito bem essa ilha flutuante nova, o vilão ali. E eu não sei... Tem algum tipo de easter egg, alguma menção, assim, pra quem é super fã da série, que de repente possa ter notado dentro do filme? Exatamente, Thaís. E aí, ó, a gente descobre nesse filme que tem um log pose com a localização do One Piece. E aí pode acabar o anime. Podia acabar o anime, hein, Hitterman? Podia acabar o anime. Não, peraí. Você tem que falar. Não. Jé. Não é, Jé. Não poderia acabar. Por uma simples razão, que é o final do filme, mas... Não. Podia. Mas acho que esse, sem dúvida, é o filme mais show-off de One Piece de Demais. todos. De Demais. todos. É, com certeza. Mais que o Gold até. Não, mais. Os caras colocam toda a pior geração ali, mostrando tudo que tem de arsenal, competindo entre si. É pancadaria pura ali, mano. É verdade, né? Tem o Supernova. Posso começar polemizando um pouco? Manda. Não pode. Pode. Esse filme eu achei meio chato. Ah, sério? Se eu falasse o contrário, com certeza seria um clone seu do mal. Tá, esse filme ele veio no embalo aí do Dragon Ball Super, do Broly. E aí, se eu não me engano, a direção é a mesma, inclusive. E aí você tem toda aquela brincadeira de cores igual e a pancadaria infinita. Porque basicamente quando eles falam assim, largada a corrida, porque eles estão numa ilha onde todos os piratas estão lá curtindo um festival, e aí eles anunciam Festival o prêmio pirata. do festival, que é uma corrida maluca doida lá, que o prêmio do festival é esse log pose. Aí eles falam, aí vai e começa a guerra, né? Vira Aí o log loucura, o filme inteiro é uma loucura. Quem não espanca? Pobre Sop, né? Dá até uma dó, assim, às vezes. Eu gosto do Sop agora. Eu não Mas gostava dele no começo. é legal isso. No filme, a história de superação do Sop é muito boa, né? Porque ele não desiste, ele não abre mão e aí ele acaba também recebendo aí os méritos na parte final da luta. E aí o Bullet ele acaba indo pra essa ilha, né? Onde tem um outro cara que tá junto com ele, que eu não me lembro o nome agora, que é o cara que organiza todo o festival ali, que organiza tudo, que no fundo, o único intuito dele era jogar o Bullet diretamente contra todo mundo da última geração e fazer no final o Emergency Call, né? Que é o grande verdade. tiro da marinha, né? E se ele sobrevivesse, ele se tornaria aí o
o pirata mais apelão, mais forte de todos. Ó. Eu não sei se você e a Tá chegaram nessa parte do One Piece ou não, mas você tem um lance lá dos Supernovas, né? Que são as próximas grandes promessas dos pior piratas. Eu cheguei a ler sobre. A pior geração, aí você tem o Trafalgar Law, você tem o Kid, você tem a Bonnie, você tem vários... O Zoro, o Luffy entra nisso aí. Eu acho que o Zoro e o Luffy do Chapéu de Palha entram nisso daí. Ah, tá o maluco do... O Kid tá, o Law tá, o Luffy, o Zoro... E o Killer. O Killer tá, ainda tá o carinha das marionetes lá, que tá vivo lá ainda. Não, foi pro saco. O X-Drake... Não, não confirmaram que ele morreu. O Drake também é pior geração. Cara, virou spoiler da série O Drake agora. ainda é pior Tá geração. O tá lá e o... Aí eu acabei... Eu tava com todos na cabeça aqui, agora eu esqueci os outros que estavam faltando. A menininha que come lá, essa sim, provavelmente foi pra Vala, né? É a Porque Bonnie. A Bonnie. Mas a maioria dos caras estão lá ainda. Já parou pra pensar que, tipo, só tem... O mafioso só lá tem, também esqueci, também tá Você lá já parou ainda. pra pensar que só tem monstro, tipo, tá aí, só tem monstro, ex-monstros na tripulação do Roger? Toda vez que aparece um vilão, é alguém que veio... alguém que veio, da sim. tripulação do Gold Roger? Seja treinando alguém, sendo apresentado, é sempre É isso. importante, o Chique não veio da tripulação, né? Ele só desafiou o Roger e perdeu. Não, mas tá ali, né, tipo, de amigo ali, né, da Com geração. ele. Teve contato com o Roger antes. É isso. Só foi espancado por ele. Mas o que você não gostou, tá? Fala pra mim. Porrada! É exatamente isso, porque assim, não tem um foco. Tipo, o Ruffy mesmo, que é o protagonista, ele tem uma parte gigantesca do filme que ele nem aparece. Que fica só ele ali enchendo a mão dele. Como não? E vai o negócio aumentando. Tem pouco é só isso. Em cada momento eles tentam focar em uma personagem, mas aí acaba sendo uma coisa muito rasa como narrativa num todo. Porque uma hora vai onde tá a Robin, a outra hora vai lá onde tá o Ruffy, a outra hora mostra o Sop lá caindo, a outra hora mostra o Chopper indo lá atrás da galera. Então, assim, é um monte de pedaço meio solto que no fim das contas o que importa parece que é realmente só esse espetáculo de poder especial. Mas assim, uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer, que eu gostei bastante, foi a animação e como eles conseguiram mesclar a CGI junto com o 2D Verdade. ali. Então, assim, as partes que você vê, tirando um pouco, é claro, daquele exagero lá do Bullet, lá no final, virando, né, um negócio gigantesco. Mecha Bullet. O resto, os navios, eles estão muito bem mesclados junto com o ambiente em 2D. Eu gostei bastante, achei que funcionou bem. Então, como animação, ele é visualmente muito bonito de se assistir. Que é justamente a especialidade desse diretor, né, cara? Eu ia até falar pra vocês acharam essa quantidade enorme de personagens que aparece? Que tira um pouco, eu acho que a direção do filme. Assim, você não sabe pra onde ele tá indo, porque ele quer mostrar todo mundo. Não Mas é ruim, mas ao mesmo tempo estraga um pouquinho a linha narrativa, né, da história. Mas ele faz uma coisa que eu gosto muito de One Piece, de formar um time final É pra verdade. batalha. Que ele sempre faz isso, né? Tem até quando eles estão subindo lá a prisão, que ele forma o time mais forte e tal. O One Piece, Impel Down, o One Piece gosta de fazer muito isso. E eles formam, apesar de ter todo esse monte de personagem, um time mais forte ali pra enfrentar os caras. No final, com o Sabo, Smoke, cara, os personagens que são muito legais. Eu até concordo um pouquinho com a Thaís nisso, porque apesar dele ser considerado canônico também, né, o Stampede, ele também é canônico. Como a gente falou no outro bloco, o Oda escreveu, desenhou, teve 4 capítulos antes também pra contar um pouquinho da história, teve gibizinho no cinema, teve todas essas coisas teve também no Stampede. Eu não consigo imaginar na história ali uma parte onde encaixaria isso daí. De verdade, onde você teria nesse momento todos os supernovas ali. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Ah, porque não, férias. não. Porque no momento que o filme passou, o Stampede, não teria como essa galera tá todo mundo junto ali, sabe? Assim, eu não vejo um lugar, um ponto ali na história que você conseguisse encaixar o Stampede. Tecnicamente, eles estão de férias indo pra esse festival que todo mundo aguarda ansiosamente, né? Uma edição, e aí a edição nova tinha isso e aquilo, mas... Porque se você parar pra pensar, provavelmente o Kid e o... Cara, eu sempre esqueço o maluquinho das marionetes lá. Estavam presos nesse momento, mano. Então. Eles estavam presos nessa parte. Então. E o DJ lá, o tocador de som com os dentes de piano, também tava em um ano. Já tava em um ano lá com o Kaido já, né? Já Então tava com o Kaido.
Então eu falei, pô, mas como é que os caras vão estar lá no negócio? Não teria como, sabe? Não. Mas esse filme, mas, enfim. ele tá num momento histórico da história que dá pra saber onde ele tá, porque até onde eu sei não dá pra saber, né? Não dá, porque assim... Não dá. Mais A ou gente menos, tá chutando pelo momento que tá o É, mangá a e o gente anime do encaixando lançamento. o anime. Isso. Exatamente. Não dizer, tá, beleza. Isso. Porque aí eu fico pensando na história, até o ponto onde estavam os Mugiwara, lá, os Chapéu de Palha, seria difícil eles pararem nessa Até eles estão parte. separados. Até eles estão separados nessa parte. Eles não estão juntos, exatamente, eles nem estão juntos nessa parte. Tem uma parte em Dressrosa e outra parte tá em Zou já. Eles dividem assim, exatamente, cara. E aí não tem como, cara, porque se passa no meio de Dressrosa esse filme. Né? Mas então, mas... Eu tenho uma dúvida. Diga. Vou levantar a mão porque o lag às vezes não me ajuda aqui. A esse ponto que tá a narrativa, estão vendendo na feira as frutas lá? Porque todo mundo tem superpoder agora. Mas isso daí são personagens construídos ao longo de todos os anos de One Piece, né? Se você parar pra pensar, ali não tem ninguém diferente, tirando o Douglas Bullet ali, o resto é todos os personagens que estão sendo... Também? Tem, a Akuma no Mi dele é de poder juntar o metal lá, tá, né? metal. De juntar as coisas, né? Mas assim, esses outros personagens, eles estão sendo apresentados desde o começo da história do One Piece. Eles fizeram questão de Entendi. colocar o pessoal que tem poder. É isso. Só que o entendeu? ponto é que. definitivamente. O ponto é que eles juntaram todos os piratas, até o Fox tá lá, que foi canonizado muito depois. Sim. Todos os piratas estão lá, entendeu? Tipo, literalmente todos os piratas relevantes de One Piece estão ali. Se caísse uma bomba e matasse todo mundo ali, não tinha mais série. Ia sobrar o Akainu e o Bolsolino lá de longe. Ia ficar o Ray Light. As E aventuras o de Ray Light, ia na virar as aposentadoria. aventuras de Ray Light na ilhazinha tomando vinho, porque não ia As ter mais aventuras nada, da mano. aposentadoria de Ray Light ali, ia ser isso. Podia ser a As nova aventuras do Kyoshi. Marujo Kobe. É isso. Marujo Kobe, agora provavelmente. Capitão Kobe. Capitão Cobb e seu submarino. Ia ser o que ia acontecer, porque morrer todo Ia mundo. ser isso. Tá todo mundo lá, mano. Não ia ter mais One Piece, ia ser só esse Capitão Kobe e seu submarino, é isso. Se bem que o Yonkou ia sobreviver, porque não tinha nenhum lá, né? Então ia ser tem Kobe isso também. versus os Yonkous. A nova Coitado, ia ser, então o Yokon ia dominar o mundo no One Piece, eu só queria dizer isso, só. Não teria mais pra onde ir, né? série. E aliás, o Barba Negra não aparece, né? Ele é o único pior geração que não tá ali, né? Poderia estar, né? Seria mas ia interessante. causar, mas ia ele ia acabar com o negócio. com o negócio, né, mano? Não sei Ia como é que tá o ter nível de graça. poder dele atualmente, mas naquela parte ele tava bem monstrinho, Já cara. tá monstruoso, ele já tem a própria ilha dele. Boa! Mas é isso aí, tá? A gente vai conversar sobre One Piece muito mais aqui, eu tenho certeza. Sim. Vou ficar aqui do lado da Taki, ó. É isso, Dando de carinho gravar com aqui vocês nela. assim. Claro que eu preferia estar aí, mas eu quero saber do pessoal aí de casa, curiosidade minha, hein? Qual que é o poder mais apelão de One Piece que aparece nesse filme até agora? Eu acho que é o da ilusão da menina, hein? Mas deixa pra gente nas redes sociais que estão aí na tela. E lembrando também vocês acessar o nosso portal geekhere.com.br com informações de One Piece e de outras séries, outros animes, games, filmes, live action, tudo que você quiser tem lá no portal. Não esquece de dar uma clicada lá pra gente. E se vocês quiserem comprar produtos de One Piece, é só acessar loja.geekhere.com.br. Eu sei que tem o Ruffy 4, tem o Sabo, tem a Nami, tem a Bohanka, tem personagem pra caramba lá, hein? Olha que beleza. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até aqui. A gente vai ficando por aqui, a Tá vai ficando lá. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.